Fala galera, tudo beleza? Continuando o nosso estudo sobre as classes morfológicas, as classes gramaticais, é chegado o momento de nós estudarmos as preposições. Bom, as preposições são palavras, são formadas por palavras invariáveis, o que significa dizer que essa classe gramatical apenas tem em suas estruturas palavras que não variam quanto ao gênero e quanto ao número. São palavras fixas, tranquilos? Bom, e a função das preposições dentro de um texto é de unir palavras de modo a estabelecer alguma relação sintática entre essas palavras que estão sendo ali unidas, ligadinhas por meio da preposição, ou ainda elas podem estabelecer, além de uma relação sintática, uma relação semântica, o que significa dizer que as preposições vão ter valores semânticos também. Tranquilo? Preposição, então, é uma classe morfológica formada por palavras invariáveis que unem, que tem a função de unir palavras, estabelecendo algum tipo de relação sintática ou algum tipo de relação sintática semântica, a depender do contexto em que essas preposições estão inseridas. Bom, aqui eu coloquei um exemplo para vocês do que seria preposição. Percebam, vou de carro para a festa. Aqui eu tenho duas preposições grifadas. A preposição de, que une o verbo vou ao substantivo carro, e a preposição para, que une o substantivo carro ao substantivo festa. Tranquilo? Percebam que aqui, de fato, eu não consigo variar essas estruturas preposicionais aqui, o de e o para, e elas estão cumprindo a sua função de unir palavras, estabelecendo uma relação aí entre elas. Tranquilo? De fato, são preposições. E o que vocês precisam saber sobre as preposições? Existem preposições chamadas de essenciais. E aqui eu listei para vocês quais são as preposições essenciais que nós temos. Pausem o vídeo e copiem essas preposições para, caso elas apareçam dentro de uma oração, vocês consigam perceber se elas de fato são invariáveis dentro daquele contexto, se elas estão de fato unindo palavras de modo a estabelecer uma relação sintática ou uma relação que não é só sintática, mas também semântica. E se for comprovado que essas palavrinhas são invariáveis e unem palavras de modo a estabelecer uma relação entre elas, elas serão classificadas morfologicamente como preposições. E aí, obviamente, eu coloquei aqui a listinha para vocês. Podem pausar o vídeo aqui e copiar sem nenhum problema. Mas, dando continuidade aqui, como eu falei para vocês, as preposições elas podem estabelecer uma relação semântica, o que significa que elas vão apresentar determinados valores a depender do contexto em que essas preposições são produzidas. Eu listei aqui alguns exemplos para vocês, mas é importante que vocês entendam que as preposições vão ter diversos valores semânticos a depender do contexto em que elas estão sendo produzidas. Percebam aqui, li todos os livros de Machado de Assis. Essa preposiçãozinha de que eu tenho aí, nesse caso, ela indica autoria. Mas no primeiro exemplo que nós vimos, vou de carro para a festa, esse de não indicava autoria, mas indicava o meio pelo qual eu estava indo para a festa, ok? O que nos permite perceber que a preposição pode ter diversos valores semânticos a depender do contexto em que ela está sendo produzida. Outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é: andou de ônibus durante toda a vida. Percebam que aqui, assim como naquele primeiro exemplo, assim que nós definimos o que é uma preposição, vou de carro para a festa, essa preposição de acaba apresentando um valor semântico de meio, é o meio pelo qual eu andei a minha vida inteira. Outro exemplo, falaram de mim. Nesse caso aqui, a preposição de, ela apresenta um valor de assunto, falaram
sobre alguém, ok? Então, nesse caso, essa preposição de apresenta um novo valor, diferente do valor de autoria do primeiro exemplo e diferente do valor de meio do segundo exemplo. Saiu com os amigos ontem. Essa preposição com aí nos apresenta a companhia, ok? Saiu com quem? Então, o valor semântico que ela apresenta é o valor semântico de companhia. Por último, não menos importante, falou comigo após a reunião. Aqui eu tenho um valor semântico expresso pela preposição após, que é um valor semântico de tempo. Bom, o que nós conseguimos inferir a partir desses exemplos é que uma mesma preposição pode apresentar diversos valores semânticos. E aí vai depender de nós entendermos qual é o contexto em que aquelas preposições foram utilizadas para que a gente possa aí sim definir os seus valores semânticos. E aí a gente vai ter que perceber, é uma preposição que indica modo? É uma preposição que indica meio, tempo? É uma preposição que indica lugar? Enfim, a gente vai ter que entender a partir do contexto qual é o valor semântico que aquela preposição apresenta. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!